Vocês conhecem as Aldeias Infantis SOS? Então, essa organização é uma organização mundial que trabalha com cuidado de crianças e adolescentes que perdeu seu cuidado parental ou corre o risco de perder. Um dos objetivos dessa organização é que toda criança cresça em um lar. Peço que vocês sigam o canal, curta e compartilhe. Isso é importante para o nosso engajamento. Eu sou Garmel, estudante de psicologia. Hoje eu estou aqui para falar sobre as Aldeias Infantis SOS. Essa ONG que tem um importante papel no acolhimento de crianças e adolescentes. E está aqui comigo hoje a Olivia Valente, que é psicóloga e trabalha lá dentro das aldeias. Queria primeiro agradecer o convite por estar falando sobre a organização. Meu nome é Olivia Valente, eu sou psicóloga, sou professora e estou na gestão do território das aldeias infantis no estado da Bahia. Dentro da organização, eu queria que você falasse um pouco, para o pessoal que não conhece as aldeias, qual é a missão das aldeias, e como ela trabalha com essas crianças e com a família. Certo. Bom, a nossa missão é apoiar crianças, adolescentes e jovens no seu desenvolvimento, no seu futuro e apoiar também o desenvolvimento das suas comunidades. Então, a organização Aldeias Infantis SOS, ela é uma organização global de incidência local que trabalha com cuidado e proteção de crianças e adolescentes. E para isso nós temos projetos, atividades que trabalham no sentido de prevenir a perda do cuidado parental e também já trabalhamos quando já houve a perda do cuidado parental. Então, nós temos atividades nesses dois sentidos. A Aldeias Infantis SOS, ela surgiu num contexto de pós-guerra, num contexto onde haviam mulheres que tinham perdido seus maridos, por estar na guerra, e crianças e adolescentes que perderam seus pais no mesmo contexto. Então, essa ferida emocional desse momento fez com que o nosso fundador, Hermann Gmeiner, ele, pela sua história de vida, por tudo aquilo que ele vivenciou, ele juntasse essas mulheres e as crianças para que um cuidasse do outro, e ele foi, junto com amigos e outras pessoas que acreditavam nessa metodologia de cuidado, conseguir recursos para manter. Então, a primeira Aldeias ela foi criada na Áustria e depois ela foi sendo espalhada no mundo inteiro. E no Brasil, nós estamos desde 1967. O primeiro condomínio das aldeias, que era ofertar o serviço de acolhimento institucional em modalidade de casa-lar, foi inaugurado em 67 em Porto Alegre. Então, nós iniciamos o nosso trabalho no Brasil, ofertando um trabalho de cuidar de crianças e adolescentes que tiveram um rompimento de vínculos, estavam sem o seu cuidado familiar porque sofreram violação de direitos. Então, nós ofertamos esse cuidado e trabalhamos com essas crianças para que elas possam permanecer em família. Então, temos uma equipe técnica, psicólogo, assistente social, que faz um trabalho junto a essa criança, um plano de desenvolvimento com elas, mas também trabalhamos a sua família, entendendo sempre a nossa premissa de que lugar de criança é com a família. Então, por isso, nós desenvolvemos esse trabalho e, na verdade, é como, na maioria das vezes, somos conhecidos por aí. Mas também, a partir de um determinado momento, e diversificando nossa modalidade de atendimento e também por conta de mudança social, econômica, política, nós trabalhamos e hoje queremos que o mundo nos conheça também por ofertar o serviço de prevenção. Entendemos que ofertamos um serviço de qualidade. O trabalho das Aldeias Infantis SOS é um trabalho que é diferenciado no mundo inteiro, mas pensando naquele que é o nosso objeto de cuidado, que é a criança e adolescente, entendendo que o lugar dela é na família, o trabalho de prevenção, ele se faz tão importante quanto o trabalho de cuidar daqueles que precisam. Então, hoje estamos
tendo muito mais espaço para o trabalho de fortalecimento, que são os núcleos de atenção à família, do que os serviços de fortalecimento. Há uma mudança, né, nos projetos que são aplicados dos estados, né, porque quando a gente fala assim que é uma organização global, a gente entende que é um projeto unificado, mas essa questão mesmo de cada contexto ter uma atuação diferente, isso também é analisado, né, pelo que você está conversando. Então, assim, você aqui como gestão de território, né, dentro desse contexto, você analisa o que é necessário, né, para o acolhimento dessas crianças, desses adolescentes e trabalha em cima disso. No nosso território hoje, Bahia, né, nós temos serviços em Lauro de Freitas, acolhimento e fortalecimento familiar. Porém, nos outros municípios é só acolhimento. Camaçari, nós temos 3 casas-lares. Candeias, nós temos 1 casa-lar. E Mata de São João, a gente tem o serviço de acolhimento com a casa-lar e também na modalidade de família acolhedora. Só em Lauro de Freitas nós temos o fortalecimento. Podemos atuar de alguma outra forma? Sim, também atuamos em ações de emergência, que já tivemos a oportunidade de trabalhar aqui na Bahia, em Itabuna, quando teve aquelas chuvas na localidade. E hoje nós estamos com um projeto de emergência em Porto Alegre, que inclusive o nosso primeiro condomínio das aldeias no Brasil foi totalmente alagado, inundado, então hoje a gente está trabalhando nesse sentido. Então, o que faz a gente determinar o tipo de trabalho que a gente vai desenvolver, de fato, é a realidade local. Sim. Por isso que falamos que somos uma organização global de incidência local, né? Então, em cada localidade que nós dividimos aqui no Brasil por território, a nossa atuação ela está relacionada com o diagnóstico daquele município, com aquilo que é mais urgente, emergente naquela localidade e como conseguimos funcionar através de financiamento para conseguir executar as ações. E se tratando aqui do nosso estado, né, e dos municípios que você atua, qual tem sido assim as maiores dificuldades, né, que você tem enfrentado? Então, na Bahia, nós temos 417 municípios, né? Mas a maioria dos municípios são de pequeno porte 1. Então, isso faz com que o município ele não tenha tantos recursos próprios para investir no acolhimento, né? Que é o que as pessoas, na maioria das vezes, nos convidam para isso. Hoje, a gente tem uma parceria com o Ministério Público da Bahia, que nós fazemos uma capacitação para os municípios que o Ministério Público indica para a formação de família acolhedora, que é uma outra modalidade de acolhimento de crianças e adolescentes, que elas são acolhidas, mas em famílias que se colocam voluntárias para prestar esse serviço, recebendo subsídio. Mas os municípios, eles precisam querer, né, criar uma lei e se adequar às necessidades do serviço. Esse é um grande desafio porque, apesar dos 417 municípios, nem a metade oferece, né? Então, a gente começa por aí. Um outro também é nos tornar conhecido, não apenas pelo serviço de acolhimento, mas pelo serviço de fortalecimento. Então, aonde quer que a gente vá, nós apresentamos o nosso NAF, que é o Núcleo de Atenção à Família, explicando e detalhando e mostrando em estatísticas o quanto é importante esse trabalho de prevenção. Além disso, agora, nesse ano, nós vamos desenvolver um projeto em Salvador, que é para trabalhar com adolescentes que estão em fase de transição de serviço de acolhimento, ou seja, estão em processo de emancipação. Sim. E também aqueles que já saíram, que nós chamamos de emancipados, né? Eles emanciparam do serviço. A partir dos 18 anos, A partir dos 18, exatamente. Então, tem uma metodologia própria da nossa coordenação de juventudes para poder desenvolver essa metodologia para que a gente consiga dar respostas melhores para esse público. Ele continua sendo amparado mesmo depois quando sai, né? Exato. A ideia é que, na verdade, na legislação, todo egresso de serviço, seja saindo por emancipação, seja saindo por reintegração, ele é acompanhado pelo serviço. Porém, sabemos que a realidade de um adolescente que sai aos 18 anos de um serviço de acolhimento não é a mesma de um jovem que está em sua família e decide sair de casa, né? Então, por isso, essa
essa saída, ela precisa ser pensada de uma outra forma, e os desafios são muitos, né? Então, a gente vai começar a desenvolver esse projeto em Salvador, a partir desse ano, né, nos próximos meses, aí, cena dos próximos capítulos. E a proposta é que a gente possa trabalhar por 2 anos com esse público. E pensando assim, de que maneira, né, que a gente vê que esse tipo de acolhimento também tem projetos importantes que desenvolve dentro do município. As aldeias ficam muito conhecidas pela Casa Lar, então assim, esse tipo de acolhimento. Mas os projetos que elas desenvolvem dentro dos municípios, né, dentro do estado, são importantes. Pensando dessa forma, assim, de que maneira as pessoas, instituições, elas poderiam estar ajudando? Seja no engajamento, eu vejo que tem muitas coisas no site, mas talvez precisasse divulgar mais, né, um apoio maior. De que maneira você acha que as pessoas, instituições podem estar apoiando? Tá, esse ponto foi extremamente importante. Posso citar como exemplo que na pandemia nós trabalhamos muito mais de maneira articulada com a rede, no sentido de uma apoiar a outra institucionalmente, né? Então, aquilo que uma outra organização faz de melhor, ela pode nos ajudar com aquilo que nós fazemos de melhor, né? Então, ainda no trabalho do Núcleo de Apoio às Famílias, além do trabalho dessas 20 famílias que atendemos em Lauro de Freitas, a gente tem um trabalho também comunitário, de trabalhar com famílias que não estão dentro dessa especificidade, sim, mas que são atendidas na rede. Então, nós temos várias instituições que nós trabalhamos em parceria e acabamos atendendo o mesmo público. Sim. E por isso fazemos trabalho em comum, né? Recebemos doações e dividimos entre instituições, né? Às vezes aquilo que nos sobra falta no outro e assim também, né? Outras instituições também de apoio, né, a famílias, vocês acabam fazendo essa mediação. Exatamente, exatamente. Então, os recursos que vocês conseguem, vocês ainda partilham, né? Isso, e às vezes temos projetos que são financiados para a gente, que a gente executa naquela outra unidade, sim, com aquele público. Sim. Então, ainda que a gente não possa aportar financeiramente em outra instituição, a gente apoia desenvolvendo aquelas pessoas que são de lá daquela instituição. Sim, sim. Aqui a gente tem o costume de, no final do bate-papo, deixar uma reflexão, um questionamento, né, com base no tema que a gente traz. Né? E eu queria que você pensasse em algo para deixar o pessoal que está nos assistindo, né, a respeito disso, né? E também, assim, do nosso compromisso individual, independente do nosso compromisso profissional, que às vezes a gente desenvolve dentro das instituições, do nosso compromisso individual enquanto cidadão, né? O que é que você poderia falar, assim, para o pessoal que nos acompanhou até agora? Pronto, então, como mensagem final, eu queria que vocês fizessem essa mensagem chegar a milhões de pessoas, né? Porque o tema da infância em si é um tema que ele é muito conhecido, mas no senso comum, né? As pessoas, inclusive, têm uma visão muito estigmatizada em relação a essas crianças que estão em situação de extrema vulnerabilidade social. Então, por isso, é um convite para se repensar sobre esse público e se engajar de uma outra maneira, inclusive conhecendo o nosso trabalho ou outros que oferecem trabalho com criança e adolescente. Dizer que a organização Aldeias Infantis SOS, apesar de ser uma organização global, nós existimos por conta de doações, né? Então, nós precisamos de ajuda de pessoas. A ajuda pode ser por voluntariado, a ajuda pode ser por recursos. A gente tem projetos de captação de recursos e as pessoas podem se tornar amigo SOS, um padrinho SOS. É uma forma de engajamento, sim, das pessoas na causa e também ajuda a manter o funcionamento das nossas operações no Brasil inteiro, não só na Bahia. E essas pessoas, né, que estão lá como amigo, como padrinho, também pode ir acompanhando, né, de que maneira o projeto vai se desenvolvendo, né, pode uma participação ativa, sim, não apenas uma doação, aquele papel social que a gente só fazia a doação, exato, mas não, de maneira ativa e acompanhando o que está sendo feito com base naquilo que está sendo doado. Isso, esse é o papel, o nosso dever enquanto cidadão. Então, independente do apoio financeiro que possa ser dado, esse acompanhamento ele pode ser feito. Nós funcionamos já convidando as pessoas para conhecer o nosso trabalho. Na Bahia, como eu mencionei, em Lauro de Freitas, em Camaçari, Candeias e Mata de São João. Nós temos um Instagram local,
que é @Aldeias Infantis SOS Brasil Bahia, mas tem também o Instagram da Nacional, que é @Aldeias Infantis, né? Então, qualquer um dos dois você vai conhecer o nosso trabalho, vocês vão seguir, vocês vão perceber, né, a importância e começar a fazer a diferença na vida Tem de um site de vocês. www.aldeiasinfantis.org.br. Para vocês que nos acompanhavam esse bate-papo, eu peço novamente que curta, comente, compartilhe. É importante o compartilhamento para que mais pessoas conheçam o assunto e também fortaleça o canal para que ele traga outros assuntos como esse. E aí queria saber, o pessoal que quer te encontrar, Olivia Valente, né? Como é que faz para te encontrar? Então, meu Instagram é @OliviaValentePsi. Tô lá. Disponível para quem quiser tirar dúvidas, falar sobre outros assuntos, estou à disposição, vai ser um prazer. E para me encontrar, basta seguir o @psi.cine. Agradeço o pessoal que acompanhou o canal até aqui. Muito obrigada, Olivia, pela participação. Fico muito feliz. Obrigada a todos.